olhando só para eles, né? E hoje, como hoje é a última quinta-feira, tem 2 meses que nós estamos falando sobre oração, né? E para fechar esse assunto, que é um assunto importantíssimo na vida do crente, né? Fala comigo, crente ora. Crente ora. Amém? Você ora? Amém. A pergunta é, você ora? Amém. E como você ora? Sabe, a gente, aqui todos esses dias que nós temos falado os tipos de oração, como orar, coisas importantes sobre oração, é importante, é interessante a gente olhar e falar assim, e a gente analisar como tem sido a nossa vida de oração, sabe? Nós podemos dizer assim, como se hoje fosse o último dia de aula dessa matéria, né? Por conta do mês que está se encerrando, no mês que vem nós já teremos outra matéria. Porque na quinta-feira, falando para os nossos convidados, na quinta-feira nós temos uma matéria específica, que é uma matéria do Rema Brasil, e junho e julho foi oração que prevalece. Então, toda quinta-feira nós falamos sobre oração, um tema dentro de oração, porque é interessante, se a gente ficar agosto ainda falando de oração, a gente vai falar coisas que a gente não falou, porque tem muito conteúdo sobre isso, né? Então, hoje, como é um culto de ensino, eu quero que você abra mesmo assim o seu coração, e hoje eu vou falar sobre jejum e oração, amém? Eu lembro que a Mônica, foi quando, Mônica? Foi o ano passado? Acho que foi, né? Você falou sobre jejum? A Mônica trouxe um estudo muito bom sobre oração, sobre jejum. E fechando esse assunto de oração, eu quero falar sobre jejum e oração. E, sabe, o jejum, querido, eu conheço pessoas que falam assim, eu não jejuo. Tudo bem, sabe? Não é algo que você tem por obrigação como crente fazer. Mas eu quero te dizer algo. Se você tem um potencializador de algo que você quer, por que não, né? Na semana passada, o pastor Alexandre falou, foi na semana passada, que ele falou sobre você querer passar de fase da sua vida. Quem quer passar de fase aqui na vida? Quem acha que está há muito tempo nessa fase, vamos mudar, vamos melhorar esse negócio, né? Como diz na nossa igreja, eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Então, quando a gente olha sobre isso, e a gente fala assim, imagina que eu falasse assim, quem quer mudar de fase, vem aqui na frente que eu vou impor as mãos e você vai mudar de fase. Se fosse assim, todo mundo viria à frente, sim ou não? Eu ia ser a primeira a querer receber a minha imposição de mãos. Por quê? Porque a gente precisa mudar de fase na nossa vida, sim ou não? Sim. A gente não pode estar na mesma fase. Quando a gente olha para uma criança, por exemplo, de 1 ano, que ela ainda não anda, e você olha e fala assim, tá tudo bem ela não andar. Tá tudo bem ela andar se segurando. Uma criança de 11 meses, por exemplo, tá? Tá tudo bem ela andar se segurando. Tá tudo bem ela cair, desequilibrar. A gente fala, uau, ela está aprendendo, sim ou não? Sim. Mas uma criança de 5 anos que está andando ainda, que tem medo de andar, tem alguma coisa errada com ela. Sim. Não é verdade? Então, ou seja, qual é o nível que a gente tem expressado diante do Senhor e qual é a idade de verdade que a gente tem. Ou seja, a minha pergunta é, o que nós estamos apresentando está coerente com a vida que nós precisamos ter? Sabe? A gente olha e fala, eu preciso melhorar. O que você está fazendo para melhorar? E quando eu falo sobre jejum, quando a gente faz um estudo sobre jejum, eu olhei ali atrás, a gente não tem nenhum livro que aborde esse tema ali, mas dentro do nosso material, a gente tem um livro que é muito bom, ele é bem fininho, que fala Guia Prático para o Jejum. É um livro fino, bem baratinho, assim, você encontra ele no Verbo Shopping, né? Mas ali não tem tudo. Assim como não tem tudo sobre oração, por mais que a gente fale, a gente não vai falar tudo. Quando a gente pega um livro desse, a gente é direcionado. Então, a primeira coisa, o jejum, ele não substitui oração. Amém?
Ah, não, eu estou jejuando. Então, se você está jejuando, você automaticamente tem que orar. Porque se você não jejuar e orar, você só está deixando de comer. Não, não estou com fome, não vou tomar café. Não, não estou com fome, não vou almoçar. Não, não estou com fome, não vou jantar. Mas se você não coloca isso junto à prática de oração, é só um jejum. Tem gente que faz jejum intermitente, já ouviu falar? Jejum intermitente para emagrecer, jejum intermitente para melhorar as taxas do sangue, para melhorar colesterol, para melhorar a pressão. Então, eles estão ali de acordo com o médico, mas é um jejum natural, não é um jejum sobrenatural. Agora, o nosso jejum, quando ele é aplicado e ele é unido à oração, se torna um jejum espiritual. Porém, ele está baseado em algo natural. Por exemplo, quando eu vou falar mais na frente aqui sobre 3 tipos de jejum, mas é importante entender que quando eu estou jejuando, eu estou falando assim, significa que eu estou abrindo mão de algo. Está comigo? Você consegue entender isso? Então, se eu falo assim, não, eu estou jejuando. Você já viu algumas pessoas que falam assim, esse ano eu não vou tomar refrigerante. Ah, eu estou fazendo um jejum de refrigerante. Aí fica um ano inteiro sem tomar refrigerante. Tem gente que faz. Né? Isso é, como eu estou falando, tem gente que nem faz jejum. Então, isso daqui é muito individual. Né? Mas quando aquela pessoa fala assim, eu não vou tomar refrigerante, mas ela não ora sobre isso, ela não apresenta diante do Senhor, diante dela, ela olha uma situação, ela fala, eu nem tenho vontade de tomar refrigerante. Por exemplo, eu não tomo refrigerante, já tem um tempão. Eu vou fazer um jejum de não tomar refrigerante. Hipocrisia minha, eu já não tomo refrigerante. Está comigo? Agora a gente quer fazer jejum de coisa que é fácil. Então, vamos entender que, primeiramente, o jejum, ele precisa ser um sacrifício. Não é aquele sacrifício, nós não estamos falando, vamos todo mundo fazer um sacrifício aqui, ficar 40 dias sem comer, sem beber. Não é sobre isso. Se você tiver uma instrução divina de fazer isso, aí é outra história. Ok, você está entendendo? Então, o que é o jejum? Resumidamente, eu posso dizer para você que o jejum, ele é o potencializador do resultado que você quer ter. Eu quero ter um resultado, eu tenho orado. Entenda, a Bíblia diz lá em Efésios, bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então fala comigo, eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Amém? Agora, por você ser abençoado, você já usufrui de todas as bênçãos que estão disponíveis para você, sim ou não? Você já usufrui de todas elas? Eu não usufruo de todas elas. Todas estão disponíveis, mas eu não usufruo de todas elas. Você está entendendo a diferença? Já está disponível. Então, o que nós podemos fazer para usufruir O que nós podemos fazer para usufruir melhor das bênçãos na nossa vida? Fala comigo, eu posso jejuar. Então, outra coisa, o jejum, ele não é para mudar Deus. Lá em Malaquias 3, no versículo 8, fala, porque eu, Senhor, não mudo. Eu não sou, Deus fala, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então imagina, se Deus falou algo, você vai fazer um jejum para mudar Deus? Você não muda Deus. E aí a gente eu quero pegar com vocês alguns versículos na Antiga Aliança, lá em Números 23, no versículo 19. Pode colocar aqui, Samuca, por gentileza? Olha só. Lá em Números 23, vai colocar? Está indo, não? Números 23, versículo 19. Foi? Aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o
cumprirá. Próximo, por favor. Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou e não posso revogar a bênção. Próximo. E ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deixa eu contextualizar aqui para você o que estava acontecendo. Sabe, as pessoas estavam olhando e estavam falando, Israel precisa ser amaldiçoado, Israel precisa ser amaldiçoado. Mas o que acontece? Eles entendiam que se Deus abençoou, Deus não ia amaldiçoar. Está comigo? Mas o que aconteceu? Aí, só para a gente não ler até o final desse capítulo. As pessoas mudaram. Deus chamou a atenção. As pessoas mudaram a forma de agir. E o que aconteceria não aconteceu. Aqui nós que conversamos com outras pessoas, que temos filhos, sobrinhos, pai, mãe, gato, cachorro, papagaio e tudo mais. Mas vou tirar os gatos, cachorro, papagaio da história. Quando a gente chega para alguém e fala assim, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo. Se você continuar assim, vou falar da Valéria como amiga. Se você continuar assim, a nossa amizade tem que acabar. Porque eu não quero esse tipo de amizade. Aí a Valéria fala, uau, eu realmente, eu não estou agindo bem, eu fui isso, assim. Eu vou mudar a forma de agir com a Isva. E aí, a gente não, quando eu vejo que ela mudou, o que eu faço? Eu mudo de ideia. Mas qual foi a primeira ideia? Não quero mais. Então, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para Deus, quando fala que Deus se arrependeu, quando a gente vê lá em Noé, né, que ele fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então, quando fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas aí ele olha para Noé e ele vê um homem justo. E aí, imagina, Deus cria o homem, Deus cria todas as coisas. Deus cria o homem para ser bom, para ser justo. E diante de toda a maldade, diante de tudo ruim que estava acontecendo, ele vê uma família, um homem, e daquele homem ele vê uma família, daquela família justa, ele fala... Uau, não que ele tenha falado assim, não, é brincadeira, eu falei que eu ia fazer, mas eu não vou fazer mais. Não, Deus não faz isso, Deus não brinca com a gente. Mas quando ele vê aquilo, ele fala, eu vou salvar essa família. E a Bíblia diz que durante 100 anos ele falou, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Noé estava falando, arrependei-vos, arrependei-vos. Alguém se arrependeu? Não. E a família, eu vou te dizer, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que a família de Noé só foi salva por causa de Noé, por causa da palavra de Deus na vida dele. Então eu quero te dizer, Deus não mudou de ideia. Deus disse que ia destruir todo mundo e não destruiu. Algo aconteceu, mas aquela família foi preservada. Então Deus não muda, porque existe um atributo de Deus, existe uma característica de Deus, que Deus é o quê? Misericordioso. Deus é o quê também? Longânimo. Então o que ele faz? Ele fala uma vez, ele fala outra vez, ele fala outra vez. Como a gente vê lá em Hebreus, tendo Deus falado de várias maneiras. Agora você imagina, uma pessoa que fala de várias maneiras, ele não falou uma vez, não foi duas. A gente não sabe, na verdade, quantas vezes, quando fala várias vezes. É um número indefinido. Mas não foram duas, não foi só uma. Então, tendo Deus falado de várias maneiras, através dos profetas, através dos pais, neste tempo ele falou por Jesus. Olha que interessante. E é interessante também quando a gente pensa em Noé, quando a gente pensa ali também no bezerro de ouro, sabe, tem um versículo que para mim, quando eu estava lendo, e é interessante, que é Êxodo 32, abre lá, por favor. Esse versículo, eu sempre leio Gênesis, Êxodo, Levítico, pelo menos, assim, do início ao fim, como se fosse um livro, pelo menos uma vez no ano. E este ano, esse versículo fez assim, buf, saltou dentro de mim, como se eu nunca tivesse lido ele antes. Que é Êxodo 32.
que vem falando do bezerro de ouro. Que vem falando do bezerro de ouro. Então, o que estava acontecendo? Presta atenção aqui comigo. E eu estou falando que Deus não mudou de ideia, amém? Estou falando que Deus não muda. E estou falando sobre jejum, só para entendermos. Então, o que aconteceu? Moisés subiu, Moisés estava no monte com o Senhor. Passou ali 40 dias, e enquanto ele estava ali naqueles 40 dias, o que estava acontecendo lá embaixo? Aquele povo estava indignado. Porque Moisés foi e não voltou? Por que isso? Porque a gente não tem comida? Porque então a comida que a gente tem é sempre esse maná, é sempre essa mesma coisa, é sempre esse negócio sem graça. E eles começaram a murmurar, e reclamar. Até que entre eles, decidiram fazer um bezerro de ouro. Ou seja, não, Moisés está demorando demais, a gente está arrependido de ter saído lá do Egito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bezerro de ouro e ele vai ser o nosso Deus. E esse Deus que a gente vai fazer, ele vai suprir a gente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o ouro que eles tinham e eles fizeram um grande bezerro de ouro. E eles foram adorar aquele bezerro de ouro. E, de repente, ele está lá, Moisés está lá em cima e Deus fala com Moisés, olha só, desce, olha que interessante, quando fala desce, porque o povo que você tirou do Egito está lá embaixo blasfemando. Deus fala isso com Moisés. E Moisés vai, olha a resposta de Moisés, cadê aqui? Lá na frente, no 25. Que ele subiu, foi com a tábua na mão, tal, né? E aí, vendo Moisés, 25, vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo-o à zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse, quem está do lado do Senhor, venha até mim. Então todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe cada um a sua espada, tal. Aí ele vem falando, não. Aí aqui no 30... Ou seja, Moisés chega, Moisés fala que eles estavam errados, Moisés fala que eles tinham que decidir o lado que eles precisavam ficar, e aí chega ali no 30, no dia seguinte, ou seja, Moisés desce. Quando Moisés desce, repreende o povo, sim ou não? Ou você acha que ele ia chegar, depois de 40 dias com o Senhor, ele ia chegar naquele lugar e falar assim, vocês estão certos de fazer esse bezerro de ouro. É tanto que quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto dele está branco como a glória de Deus. E aí, no dia seguinte, aqui no 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, cometeste um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, olha esse versículo 32. Mas agora, perdoa-lhe o pecado. Eles erraram muito, sim ou não? Eles blasfemaram contra o Senhor. Meu Deus. Perdoa-lhe o pecado. Caso contrário, meu Deus. Caso contrário, risca-me do teu livro. Meu Deus. Que versículo forte. Um líder que fala diante de Deus, Senhor, ou perdoa ele, ou tudo que eu já fiz até agora não vale nada. Porque antes ali, o que Moisés fala? Deus fala assim, vai lá e desce para cuidar do povo que você tirou do Egito. E Moisés fala assim, olha, é bom o senhor fazer alguma coisa. Por quê? Porque senão vão dizer que os egípcios são mais fortes do que o Senhor. E aí ele vai, desce, é quando ele vai, desce, conversa com o povo e volta, e diante do Senhor ele fala. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Aí aqui também já falando sobre a oração de intercessão. Você se colocaria diante de quem para o Senhor? Quem você escolheria? Quem teria o seu coração, vou dizer assim, quem teria o seu coração para você dizer, Senhor, ou perdoa esse povo, ou pode me tirar do teu livro da vida. Sabe o que ele estava falando? Ou perdoa todo mundo, ou nem eu quero ser salvo. Ou eu morro com todo mundo, ou todo mundo vai ser salvo.
Meu Deus. Que homem, né? Que homem. Que líder. Valorize o seu pastor, querida. Amém? Ele tem orado assim por você. Tem se colocado em lugar de oração por você. Aleluia. E aí, olha só. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do livro da vida aquele que tiver pecado contra mim. Ou seja, aí depois a gente continua lendo a história. Alguns deles morreram, não foram todos. Por quê? Inicialmente todos iam morrer. Mas Moisés se coloca diante de Deus e fala: hã? Eu achei que tivesse falado o nome errado. Porque às vezes eu confundo Moisés e Noé. Moisés se coloca diante do povo e fala assim: ou todo mundo ou ninguém. Mas Deus fala: tá bom, peraí. Eu não vou te perder. Você é muito precioso para mim. Sabe? Precisamos entender que a nossa vida ela é preciosa para o Senhor. E quando nós oramos diante do Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração. E existem coisas que Ele faz por causa de nós. Existem coisas que Deus faz para os nossos filhos por causa de nós. Existem coisas que os nossos filhos colhem porque nós plantamos. Existem coisas que nós vivemos porque os nossos pais decidiram. Não somente, eu sou maravilhosa e os meus filhos estão recebendo. Não, e você está vivendo o quê? Algo que alguém plantou na sua vida. Ou você acha que o evangelho começou agora? No dia que você aceitou Jesus como seu salvador da sua vida? Tem aí, querido, 2026 anos. Essa palavra sendo passada, fala comigo, de geração em geração. De geração em geração. Agora eu te falo, a nossa geração não pode ser uma geração fraca que vai misturar as coisas e falar, não é bem assim não. E aí é onde entra o nosso jejum e a nossa oração. Ou seja, Moisés intercede pelo povo, Deus poupa aquela nação, porque era uma nação. A gente vê também, não vou ler ali, só para dar uma acelerada aqui, o rei Ezequias. O profeta chega e fala, põe em ordem a sua casa. Como a gente vê lá em 2 Reis 20, vem tudo, né? Ou seja, Isaías anuncia que põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E o coração dele muda e ele fala assim, eu preciso melhorar. Ele olha para o profeta e fala, eu não sei você, mas eu preciso melhorar. A nossa frase. E ele muda. E Deus muda com ele. Por quê? Porque Deus mudou com ele. Fala comigo, porque ele recebeu no coração. E ele mudou. Aleluia. Então entenda, Deus sempre está mudando de ideia. Nananina, não, Deus não muda de ideia. Até porque, entenda, quando a gente lê a antiga aliança, Jesus não tinha chegado ainda, Jesus não tinha nascido de mulher. Como ele disse lá em Gênesis 3, nascerá de mulher aquele que vai esmagar. Então Jesus nem tinha nascido ainda, esse povo precisava ser preservado. Quantas vezes a gente vê na palavra, uma palavra contra Israel. Israel se ajeite, Israel cuide disso, Israel cuide daquilo, faça isso, faça aquilo. E Deus foi moldando, Deus foi cuidando, Deus foi trazendo aquele povo para perto. Até que Jesus nasceu. E quando Jesus nasce, querido, as coisas mudam. Por quê? Porque não precisa mais ter o sacrifício de sangue, não precisa ter o sacrifício de boi, não precisa mais ter o profeta somente que fala com o Senhor. Deus vem morar em nós, o Espírito Santo vem habitar em nós, Ele vem nos instruir. Ou seja, tudo que ficou para trás é válido? Sim, claro e evidente. Se a gente falar a mesma coisa, falar uma comparação, se a gente falar que a antiga aliança não serve de nada, eu estou dizendo a mesma coisa que os meus pais não servem de nada. E primeiro, se os meus pais não tivessem existido, eu também não existiria. Aleluia, você está comigo? Então, a antiga aliança é importante? Sim. Agora, nós vivemos baseada onde? Na nova aliança. Amém. E tem vários exemplos. Como a gente vê o exemplo de Nínive. Que Deus mandou Jonas ir, Jonas entra numa baleia e é toda aquela história. Jonas ficou com raiva que Deus...
Eu fiz tudo, Deus, e você ainda vai salvar esse povo? Ou seja, ele se compadeceu. Quando a gente lê a história lá, vê que Jonas se compadece muito mais de uma árvore que nasceu, deu comida, deu sombra e no outro dia morreu e ele ficou com raiva, mas Deus salvou o povo e ele ficou com raiva porque Deus salvou o povo. E eu quero te dizer, nós estamos aqui para interceder, é pelo povo, queridos. É pelo povo. A gente não está aqui para ter coisas, a gente está aqui por pessoas. Jesus não morreu para termos coisas, Jesus morreu para termos a vida eterna. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Jesus não olhou para você o que você tinha, quanto você tinha na sua conta bancária, quanto você vai ter depois. Jesus olhou para você, estava morto. E eu morri por você. E hoje você tem vida, e vida em abundância. Aleluia. E aí a gente vê na palavra, na nova aliança, e como eu estava falando, todos esses exemplos da antiga aliança, aí a gente vem para a nova aliança, a gente vê em Jesus, aí eu já ouvi algumas pessoas falando, eu não preciso jejuar porque tudo já aconteceu. Você já é abençoado com toda sorte de bens nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Amém. Agora eu quero te falar, se você quiser potencializar aquilo que Deus tem para você, você vai aprender a fazer o jejum. E você vai jejuar. E as coisas vão acontecer. Não é porque eu jejuei. É porque enquanto eu jejuei, eu orei, eu busquei, eu me dediquei, eu tive mais direção do Senhor, eu fiquei mais sensível, eu fiquei mais voltada para a palavra. É por isso. Não foi para mudar Deus. Não foi para ganhar algo. Senhor, eu vou jejuar esse mês inteiro, porque eu quero uma casa própria. E se no final de um mês que você jejuou, você não ganhar a sua casa própria? Você vai dizer que o jejum não funciona? Ou você vai dizer que Deus mentiu? Você está entendendo que a gente não jejua por coisas? A gente pode jejuar por circunstâncias. Por exemplo, fulano está doente. Vamos fazer um jejum por ele, vamos clamar pela vida dele, vamos clamar para que tenha médicos bons do lado dele, que ele tenha ampla suficiência em tudo que ele precisa, que o cérebro dele funcione completamente, que o organismo dele funcione completamente, que saia da UTI o mais rápido possível. Agora a gente não pode, olha Senhor, se ela não ficar curada, esse jejum que eu estou fazendo, eu vou ficar com raiva, Senhor, do Senhor, porque eu jejuei. Não é isso, a gente não faz barganha com Deus, não é troca. Quando a gente vai olhar na nova aliança, abra lá em Atos 13. Atos 13. Sabe, Jesus vem falando, Jesus vem ensinando várias vezes sobre jejum. Jesus vem falando, sem jejum essa casta não sai, ou seja, esses demônios, esse tipo de demônio. Aí eu vou te falar, Jesus vem ensinando todo o povo, Jesus vem falando, aqui no versículo 13, não falei o versículo, né? Eu quero parar só no 2 aqui, só para você pegar algo que eu vou falar. Enquanto cultuavam o Senhor, fala comigo, jejuavam. O Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Mas olha como é interessante, eu quero pegar essa primeira parte do versículo, depois eu vou falar dessa outra, mas olha só, enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, eles tiveram uma instrução específica de fazer algo. Sabe, quando Jesus fala assim, olha só, vocês não conseguiram expulsar, porque esses aí só com jejum. E é interessante porque quando a gente vai ler a palavra, algumas pessoas falam assim, olha, sai em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, eles nem conheciam Jesus. Não era falta de jejum, era falta de conhecimento. E quando nós vamos orar por alguém, a gente vê que existe algo maligno, e a gente impõe as mãos e a gente ora em nome de Jesus, o demônio não vai perguntar assim, você jejuou hoje? Se você tiver jejuado, eu vou sair. Se você não tiver jejuado, eu não vou sair. Ele não fala assim conosco. Agora, quando a gente jejuou e a gente fala, sai em nome de Jesus, nós estamos muito mais sensíveis e com muito mais ousadia para impor as mãos. Não só nos enfermos, mas nos endemoniados também.
E aí a gente continua. Ou seja, eles estavam cultuando ao Senhor e eles estavam fazendo o quê? Jejuando. Então me diz, jejum é ou não é de Deus? Jesus é ou não é? Jejum é ou não é da nova aliança? Aí, abra também aí Mateus 6, 16. Mateus 6, no versículo 16. Olha só. Quem está falando isso? Se você tem uma Bíblia que tem letras vermelhas, o que está aí na sua Bíblia? Esse versículo 6,16. Jesus vem falando. Quando jejuardes, ele não está falando. Se você quiser jejuar, você pode ou não pode. Ele vai falar. Você vai jejuar. E quando você jejuar, e aí o próprio Jesus vem dando instrução. Não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. Foi como eu falei aqui. Eu não tomo Coca-Cola, mas eu vou fazer um jejum de Coca-Cola esse ano. Hipócrita, e eu estou sendo. Falando de mim, viu, gente? Aí fica lá. Aí a gente vai comer, aí tem aquela picanha maravilhosa, aí tem a Coca-Cola, eu falo, eu não estou tomando Coca-Cola. Eu estou de jejum porque eu não estou tomando Coca-Cola. Gente, o povo não precisa saber disso não, tá bom? Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí o que esse versículo vem me dizendo? Que, olha só, vou pegar o começo e o fim. Quando jejuardes, recompensa. O que Jesus está falando? Se você fizer errado, a recompensa vai vir do mundo. Agora, se você fizer certo, a recompensa vem de mim. De quem vem a recompensa quando a gente jejua? Do Senhor, não vem do outro. Não vem, tadinha, ela está jejuando, ela não está comendo carne, ela não está isso. Ela está 29 dias sem comer nada, sem beber nada, tadinha. Não é sobre isso, o jejum não é sobre nós. Porque o jejum, ele é algo ativo. Ele não é algo passivo. Ele é algo ativo. Eu faço, eu escolho, eu decido fazer. E aí... Lucas 4, abra lá em Lucas 4. E aí eu vou fazer um fechamento, começar a fazer um fechamento aqui. Cadê Lucas na minha Bíblia? Cadê o Lucas? Lucas 4. Aleluia. Você lembra lá o que diz Lucas 4? Um dos capítulos tão importantes para nós, dentro da palavra. Lucas 4 começa assim, a tentação de Jesus. 4:1. A tentação de Jesus, olha só. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias. Fala comigo. Jesus jejuou. Agora eu te pergunto. Se Jesus jejuou, quem somos nós para não jejuar? Por que a gente acha que a gente não precisa jejuar? Aí aqui, depois de 40 dias, e como é que Jesus estava? O versículo 1 fala comigo, na plenitude. Jesus, na plenitude do Espírito, jejuou e foi tentado. Aí a gente fala, não, Satanás está vindo com força sobre a minha vida. Satanás está nervoso. Está mesmo, querido. Eu quero deixar Satanás nervoso. Eu quero deixar ele com pressão alta. Com os hormônios lá nas alturas. Eu não estou nem aí para ele. Com diabetes, que seja. Ele vai estar ruim mesmo. Ele está com raiva mesmo. Por que ele está com raiva de mim? Porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu não sou amiga de Satanás. Você é amigo de Satanás? Não. Fala comigo. Jamais. Jesus, cheio do Espírito, jejuou 40 dias. Aqui vem falando, né? Que ele não comeu nada. Aqui não está necessariamente dizendo que ele não bebeu. Mas aqui está dizendo que ele não comeu. Então, entenda o seguinte.
quando você vai estudar essa passagem, não está implícito que Jesus não bebeu nada. Então, se não está implícito, você não pode afirmar, ele não comeu e ele não bebeu. O que está escrito? Que ele não comeu. Está comigo? Mas aí aqui, faz diferença aqui ele ter bebido ou não? Não, porque se isso fosse relevante, estaria escrito na nossa palavra. Está comigo? Amém. A importância da gente ler a Bíblia, não simplesmente blá, 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 mas a gente estudar, a gente entender o que está escrito. Ou seja, Jesus aqui, depois de 40 dias, aí é aquela passagem, né? O 3, então o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues e vos dou a quem eu dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Aí, olha que interessante aqui. Satanás vem falando, Jesus respondendo, né? Primeiro ele falou, se você ordena essas pedras, se você ajoelhar e me adorar, se você se prostrar a mim, e Jesus vem respondendo. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que quando Jesus foi jejuar, foi porque ele queria todas as coisas, porque ele queria toda a terra? Você acha que foi porque ele não acreditava na palavra de Deus? Você acha que foi porque ele queria voar? Porque lança-te daqui e dê ordem aos anjos? Ele não jejuou para voar, ele não jejuou para ser dono de tudo, ele não jejuou por coisas, ele jejuou porque ele entendia que estava perto de algo muito grande acontecer na vida dele. E ele fez o quê? Ele se recolheu e ele foi jejuar. Aqui também não diz se ele estava com discípulos. Parece que ele estava só, porque quando a Bíblia diz, o diabo leva Jesus para o alto, para ver tudo, e o diabo fala, olha, tudo isso que você consegue ver, meu, se você me adorar, vai ser seu também. Entenda, Jesus não estava à procura de coisas, Jesus estava entendendo que algo estava acontecendo na vida dele, e ele foi jejuar por isso, para estar mais sensível, para estar mais próximo do Senhor, para ter instruções específicas. E eu quero te dizer, é isso que o jejum faz, ele te dá instrução específica. Fala comigo, Jesus me ensinou a orar. Quando você vai tomar uma decisão, querido, jejue antes para você saber a direção que você precisa tomar. Porque sabe, as direções, as decisões da nossa vida, elas podem mudar tudo. Com quem eu me caso, sim ou não? Muda tudo. Onde eu vou morar, muda tudo. O que eu como? Ah, não, eu só gosto de comer besteira, eu vou comer besteira a vida inteira. Vai! Come besteira hoje, come besteira amanhã, come besteira depois. Daqui a um tempo você vai estar com pressão alta, colesterol alto, tudo alterado na sua vida. E você vai falar, Senhor, eu quero orar para cura. Mas você plantou isso em você a vida inteira. E aí, ou seja, reduz as distrações, aumenta o seu foco. Porque se você pensa, eu vou jejuar este período. Então, aumenta o seu domínio próprio, você se organiza. Porque existem vários tipos de jejum. Precisamos entender. Jejuamos porque somos cristãos. Jejuamos para sermos guiados pelo Espírito e, ao sermos guiados pelo Espírito, tomarmos decisões assertivas. Jejuamos para que nós possamos nos ajudar, como eu falei, o jejum é algo ativo. Então, me ajuda no meu domínio próprio. Você olha, você tem comido demais? O que você tem comido demais? Não precisa me responder, isso é uma pergunta para você. Nossa, eu não consigo. Gente, eu era vizinha de uma mulher e ela falava assim, olha, chupar laranja depois do almoço é muito bom, ela falava.
Só que ela chupava 12 laranjas. Se eu fosse 12 laranjas depois do almoço. Porque ela dizia, tá gostosa demais, tá gostosa demais, tá gostosa demais, tá gostosa demais. O que é isso? Falta de domínio próprio. Isso é depois do almoço, tá, gente? Foi depois do almoço. Essa mulher, ela ficava horrorizada quando ela chegava na minha casa. Porque ela sempre fazia muita comida na casa dela, porque lá todo mundo comia muito. E quando ela chegava na minha casa, ela achava que eu passava fome. Porque eu fazia uma comida normal pra gente. Ainda mais que eu tinha 3 crianças. Não era 3 adolescentes, senão com adolescente a gente já tinha, a quantidade já tinha aumentado, né? Mas entenda, ela falava assim, meu Deus, vocês comem só isso? Não, a gente come só isso, a gente se alimenta e está tudo bem. Você está entendendo? Isso é o quê, querido? Falta de domínio próprio. Ah, eu gosto de pudim. Quando você vê, você comeu o pudim todo. Falta de domínio próprio. Então, eu sei. Esse ano eu não vou comer doce. No Natal não vou comer doce. Vai ter lá o pudim, vai ter 3 pudins, um de cada tia. Vai ter pavê, vai ter delícia de morango, delícia de abacaxi, vai ter semifredo de frutas vermelhas. Vai ter aquela sobremesa gostosa, mousse de maracujá, de limão, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E você vai falar, eu não vou comer nada disso. Porque eu estou me controlando. E aí, vamos lá, vamos continuar. Os benefícios do jejum e da oração. Maior comunhão com Deus, maior sensibilidade ao Espírito Santo, fortalecimento da sua fé, domínio próprio, dependência de Deus. Porque o jejum e a oração, eles caminham juntos. Amém? E aí eu quero falar com vocês aqui sobre 3 tipos de jejum. Entenda, esses jejuns é uma forma da gente entender o tipo de jejum. Já falei para vocês, a palavra Bíblia não está na Bíblia, mas a Bíblia não deixa de ser Bíblia. Então fala, você está dividindo aí esses jejuns aí, isso daí não está na Bíblia. O jejum está na Bíblia, sim ou não? Agora, para a gente entender, para facilitar, olha só, nós temos o jejum total. A gente pode dizer que Jesus fez um jejum total, 40 dias. Como eu falei, a Bíblia não deixa claro se ele bebeu ou se ele não bebeu. A gente não pode afirmar. Mas você ficar 40 dias sem comer, eu quero te dizer, é um jejum total. É considerado um jejum total. Tem gente que faz 40 dias de jejum? Tem gente que faz 40 dias de jejum. Mas eu quero te falar, você precisa se organizar, você precisa entender o seu nível de... Não é de pressão. Fala, eu consigo ficar 40 dias sem comer. Mas você vai ficar fraco, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sair, você vai ter que dirigir. Chega um momento em que você vai começar a ficar com os pensamentos estranhos. Por quê? Porque você não alimentou o seu corpo. E quando você deixa de comer algo para você jejuar, eu quero te falar, você pode até ficar 40 dias, você pode ficar 21 dias, como a gente vê o jejum de Daniel. Daniel, ele fez alguns tipos de jejum. O primeiro jejum dele, que a gente pode dizer que é um jejum parcial, ele falou assim, eu não quero comer das iguarias do rei. Me deixa comer outro tipo de comida. No final, e aí quem cuidava deles, né, lá dos 3, dos 4, falou assim, olha só, eu não posso fazer isso. Porque depois de 10 dias, os outros vão estar melhores que você. Por quê? Na cabeça dele, os outros iam se alimentar melhor. E por isso eles estariam melhores. Só que Daniel falou assim, não, deixa a gente fazer esses 10 dias. Isso está tudo lá em Daniel, amém? Quem participou de escola bíblica dominical sabe dessas histórias. E quem congrega também, né? E aí você olha, e aí depois ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 dias. Se no final dos 10 dias eles estiverem melhor do que nós, a gente volta a comer a comida deles, não tem problema.
E depois desses 10 dias, eles estavam mais fortes, mais robustos, mais bonitos e com o rosto brilhando muito mais. Por quê? Porque não era somente um jejum de comida, era um jejum de idolatria. A gente não vai se unir, a gente não vai se misturar com algo que não é puro, com algo que não é do nosso Deus. Porque eles estavam em uma terra que não era deles. Então você pode fazer um jejum de Daniel? Pode, parar 3 dias para orar, 3 vezes para orar por dia, durante 21 dias, sem comer determinado tipo de alimento. É um tipo de jejum. Amém? Você pode ficar 7 dias sem comer algo, você pode ficar 2 dias sem comer algo, você pode ficar 24 horas sem comer algo. Você pode ficar nesses 3 dias, vou fazer 3 dias de jejum. Vou fazer 3 dias de jejum e oração. Nunca vai ser só jejum. Você pode só, entre aspas, que é muito entre aspas. Você pode só orar, mas você não pode só jejuar. Então, quando você pensa, eu vou fazer 3 dias de jejum. Nesses 3 dias, eu vou fazer segunda, terça e quarta. Então, o que eu vou fazer domingo? Domingo eu vou me preparar para esse jejum. Vou preparar o meu corpo para ficar 3 dias sem comer. Então, eu vou comer um monte de besteira. Não, querido, não adianta. Você vai se fortalecer, você vai comer proteína, você vai beber uma água de coco, você vai se hidratar e você consegue ficar 3 dias. Alguns, inclusive, sem beber nada. Existem pessoas, por exemplo, tem um livro também, que eu estou até lendo ele, que fala, Guia é o outro. Esqueci o nome. É do Luciano Subirá. Guia Prático para o Jejum? Não é esse nome, não é esse nome. Ele tem 2 livros falando sobre jejum, o Luciano Subirá. E ele conta que, para ele, é comum ficar 40 dias sem comer. E ele fica 40 dias, hoje, como ele disse isso ele disse lá na conferência, que agora ele faz 3 jejuns de 40 dias por ano. Aí ele falou, eu tenho acompanhamento médico, tá entendendo? Eu faço exame antes, eu faço exame depois. Eu reponho vitamina. Não é comida. Amém? Ou seja, eu quero te falar, existe um poder disponível no jejum. Assim como existe um poder disponível na oração. Assim como existe um poder disponível no congregar. Assim como existe um poder disponível no estudar. Nós não estamos superabundando o pecado. O jejum. Uau! Quem não jejuar está fora. Não. Agora que o jejum te ajuda a ficar mais sensível e a potencializar os resultados que você quer em Deus, sim. Por quê? Porque uma instrução vinda de Deus, ela é poderosa para mudar a sua vida, para mudar o seu destino, para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para te dar instrução específica. Sabe o que eu gosto de pensar? Hoje a gente vê rede social. Vou falar do Instagram. O Instagram é ou não é uma empresa bilionária? Gente, isso nasceu de uma ideia. Sabe qual é a minha raiva? A ideia não ter dado para um crente. E todo o dinheiro, não ter sido minha. E esse dinheiro todo ser revertido para o evangelho. Imagina. Uau. O que Deus quer? Deus quer alguém que Ele possa dar ideias, querido, para ser milionário, como a gente tem orado, para toda generosidade dentro do reino. Ei, o Senhor está esperando o quê? Que nós façamos a nossa parte, como eu falei, o jejum é algo ativo. Então, Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu escolho fazer. Senhor, eu escolho fazer isso. Eu vou ficar sem almoçar, eu vou ficar sem tomar café. Você pode fazer um jejum parcial. De segunda a sexta, por exemplo, você come às 18 horas. Você come às 18 horas e depois você só almoça no outro dia. Mas entenda, se você não orar, é só um jejum intermitente. Melhora um monte de coisa. Por
que para a gente fazer exame de sangue a gente tem que estar de jejum? Porque é bom, né? Está comigo, querido? Você consegue entender o poder que existe no jejum? Você está entendendo que existe um poder que o Senhor disponibilizou? Eu lembrei aqui agora, não sei se é da época de vocês, quem jogava no videogame Sonic? O Sonic, ele tinha uma tecla, ele estava lá correndo. Mas quando você apertava essa tecla, o que ele fazia? Ele corria muito mais rápido. Sabe o que é o jejum? O jejum é essa tecla e você vai correr muito mais rápido no Senhor. Você vai avançar naquilo que Deus tem para você. Você vai avançar naquilo que Deus tem como propósito na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Ou você acha que Deus não quer te dar uma ideia milionária? Ele quer sim, mas você está pronto para receber? Tem gente que não ora por isso. Eu tenho orado, eu estou pronto, eu quero ideia, eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor tem para mim, eu quero uma ideia. Gente, é ideia para tudo. A gente fez um culto de mulheres aqui. A gente precisou de ideias vindas do Espírito para fazer aquilo. Fizemos um acampamento, precisamos de ideias vindas do Espírito para atingir aqueles jovens e aqueles adolescentes. Inclusive, eu estou querendo 30 mil. Se alguém quiser me dar, viu, que eu tenho um acampamento pronto para fazer. Está faltando 30 mil, amém? E eu tenho orado, Senhor, me dá esses 30 mil. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Eu quero ter primeiro que eu quero ter um monte de dinheiro. Segundo que eu também quero ter um monte de amigo rico. Imagina, você tem 30 mil sobrando para me dar hoje. Para a gente fazer um grande acampamento, querido. Não é para o meu benefício, não. É para o benefício de todos. Você acha que Deus não quer isso para nós? Você acha que Deus está olhando para nós e fala, uau, enquanto muitas pessoas estão buscando a si mesmo, eles estão buscando a minha face, eles estão buscando consagração, eles estão me buscando. Para quê? Para que coisas aconteçam. E aí, se eu puder te dar uma sugestão diante de tudo isso que eu falei, já estou finalizando. Se eu puder te dar uma sugestão diante de tudo isso que eu falei, sabe? Coloque diante do Senhor, querido. Faça um jejum de 24 horas nesses dias agora. Para Deus falar com você. Não é porque, não, se eu não fizer, Deus não vai falar. Ele fala, querido, ele fala. Quando você acorda, ele está falando. Quando o passarinho está cantando, ele está falando com você. O passarinho está cantando, ele está falando. Sabe por quê? Na Bíblia ele fala assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Olha, vai olhar os pássaros, que não semeiam, que não guardam, mas o Senhor os sustenta. Então eu quero te falar, um passarinho fala, querido, quando ele canta. Olhai os lírios do campo, como eles se vestem. Uau! Eles são lindos. Eles são lindos. Eu lembro uma vez que eu estava passando uma situação muito difícil na minha vida. E no meu quintal tinha um pedacinho, assim, era um pedacinho bem pequenininho. Era quase 1 metro por 50 centímetros, assim. E nasceu uma planta lá que eu não sabia o que era. Eu não conheço de planta, eu só conheço boldo. Que na casa da minha mãe tinha muito boldo. E rosa também eu conheço. Nem margarida eu conheço direito. E aí eu estava lá no quintal, eu sentei assim, comecei a orar. E não estava olhando para aquele lugar, não estava olhando para aquele pedacinho de terra ali. E de repente eu levanto a cabeça. Quando eu levanto a cabeça, tinha uma flor branca, coisa mais linda. Depois eu descobri que era um lírio. E ali eu vi Deus falando comigo, olhai para os lírios. Que nem Salomão se vestiu como eles. Eu quero te falar, Deus está falando conosco. Deus quer falar mais conosco. Não é que Ele não fala, Ele fala. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, não depende de nós. Mas quando nós decidimos, eu vou jejuar, eu vou fazer algo, as coisas acontecem, as coisas destravam.
Essa é uma palavra que eu tenho falado sobre, é um tempo de destravar, é um tempo de destravar. Feche os seus olhos e pensa comigo, uma represa que está enchendo de água, enchendo, 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 e de repente ela rompe. Aquela água, você acha que aquela água, ela vem de forma delicada? Vem igual aconteceu no Guará hoje, falta de água, só aquele pouquinho de água na torneira. Ei, o que o Senhor está falando conosco? Nós estamos enchendo, 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 enchendo. E o de repente do Senhor está chegando na nossa vida. Ei, coisas estão acontecendo. É tempo do derramar do Senhor na nossa vida. É tempo do destravar do Senhor na nossa vida. É tempo de resposta chegando. É tempo do Senhor estar nos mostrando, querido. Porque é Ele quem manda. Ele quem sabe. Ele quem faz. Ele está na direção da nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia. 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 Enio, por favor. Aleluia. Outra coisa, querido, sabe? Só para finalizar mesmo, e agora é finalizar mesmo. Quando você entrega o seu jejum, é o que algumas pessoas, elas ficam na dúvida. O que eu faço para entregar o jejum? Eu simplesmente como. Primeiramente, você vai entregar o seu jejum orando. Senhor, eu entrego o meu jejum, eu finalizo o prazo de tanto tempo. E não é, ai Senhor, eu finalizo esse jejum. Ai Senhor, eu não vi resposta até agora do que eu pedi ao Senhor. Não. Avança. Avança. Senhor, e você vai comer, e eu quero te falar, não vai comer um pudim inteiro não, meu irmão. Não adianta, eu vou para a hamburgueria comer o maior hambúrguer que tem nesse lugar. Eu vou para a churrascaria comer carne até explodir. Eu quero te dizer, se você fizer isso, você está jogando seu jejum fora, porque você está alimentando a sua carne de uma forma muito feia. Termine o seu jejum, entregue ao Senhor e vá comer normalmente, vai almoçar um prato de comida. Ah, não é na hora do almoço. Come um ovo, toma um café, come um bolo. Não precisa comer o bolo inteiro porque você está com fome. Não precisa comer uma dúzia de ovos porque você está com fome. Vai, querido, entendendo que o Senhor está alimentando não somente o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma. Coisas precisam mudar na nossa vida. Coisas vão mudar na nossa vida a partir do momento que a gente entender que existe um poder no jejum. Você pode levantar as suas mãos, faça uma oração de consagração ao Senhor. Eu sei que diante da sua rotina, diante dos seus dias, o Senhor tem te mostrado o que você pode fazer. E sabe, não é uma competição. Não é chegar para o seu irmão e falar, e aí, já jejuou quantos dias? Ah, eu jejuei 7. Eu estou no 12º. Não é competição. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém. Ninguém precisa olhar e falar, nossa, fulano é espiritual demais. Olha só, ele já fez 40 dias. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Tu és adorado entre nós. Tu és adorado entre nós. Tu és adorado entre nós. Pai, muito obrigada, Senhor. Porque nós fomos ensinados pelo Senhor. Porque nós aprendemos a Tua palavra. Porque nós estamos dispostos, Senhor, a fazer aquilo que for necessário para que nós possamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Satanás não tem poder sobre nós, porque nós temos respostas. Quando ele vem falar conosco, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos força, nós somos valentes, nós podemos responder a toda circunstância. Satanás está dizendo, você não vai conseguir. Nós nos levantamos, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece.